Graças a Deus. Como é bom estar na presença de Deus, né? Amém. Essa alegria que o Espírito Santo nos dá é algo tremendo, né? Não importa qual seja a situação, essa alegria, ela não sai do nosso interior, porque ela vem de dentro para fora, ela não depende da condição ao nossa volta, ela depende do Deus que habita dentro de nós. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, Deus do céu. Vou deixar uma mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel, glória. Capítulo de número 7, eu vou ler do 7 ao 12. Amém? Amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 7, do 7 ao 12. O tema, né, que nós iniciamos foi de libertação. Graças a Deus já houve libertação. Houve cura, houve transformação. O irmão já declarou, né, no testemunho, que foi liberto da depressão, foi liberto de enfermidades. Então tudo isso é libertação. E aqui nós vamos ver sobre a libertação também. Vamos lá. Vitória sobre os filisteus. A partir do versículo 7. Diz assim, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, porque nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus. E os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Pode se Deus. assentar dando glória, em nome do Senhor Jesus. O que acontece, meus queridos? Deus estava falando muito comigo hoje, nessa palavra, que quando os adversários ouviram que o povo de Israel estavam reunidos, e eles estavam reunidos ali para adorar a Deus, para buscar a face de Deus, aqueles adversários, aqueles inimigos, eles se reuniram para destruir o povo de Deus. É verdade, Jesus. Quando nós iniciamos a fazer os cultos aqui, legiões de demônios tentaram nos parar. Quantas lutas cada um aqui não enfrentou, e cada um sabe aquilo que tem enfrentado. Eu sei que eu passei. As dificuldades, às vezes dores no corpo, desânimo, o frio, às vezes pneu de carro que fura, às vezes você está sem o dinheiro de colocar gasolina no carro. Isso também são provas, são dificuldades que acontecem. E no mundo espiritual há uma batalha. E o diabo, ele tenta nos parar. Por quê? Porque ele sabe o quão valiosos são vocês para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Ele Deus. sabe o valor que cada alma tem para Jesus. Então ele faz de um tudo para tentar nos parar. Quando nós nos ajuntamos para adorar a Deus, esses demônios, essas legiões de demônios, fizeram de um tudo para tentar nos parar. Tentaram atingir nossa É família. verdade, mestre. Vai na nossa casa tentar nos atingir. Mas a Bíblia diz, né, que quando nós estamos confiados no Senhor, praga nenhuma pode chegar à nossa tenda. Está lá no Salmo 91. Aleluia. Praga nenhuma chega na nossa tenda. Porque nós sabemos quem é que nos guarda, quem nos guarda. Então a gente sai, muitas vezes com o coração apertado para fazer a obra,
Quantas vezes a gente não sobe para falar de Jesus, e enquanto eu falo de Jesus, meu coração sangra por causa de um problema que está lá em casa. Às vezes as pessoas olham para a gente assim, É né? verdade, E Jesus. falam assim, nossa, o irmão está sempre bem. Estamos bem. É verdade. Estamos bem por quê? Porque temos um Deus que vai deixar tudo bem. Mas às vezes nós estamos bem no meio da prova. Verdade, Jesus, dessa maneira. Bem no meio de uma tempestade. É, Você Jesus. está bem? Eu estou sim, bem. Estou bem no meio do fogo. É, Você nem Deus. sabe, estou numa fornalha que só Jesus sabe. É, Mas Jesus, tô dessa bem, o maneira Pai tá mesmo, comigo. Aleluia. Essa confiança em Deus que nos mantém de pé. Porque é a destra do Senhor que nos sustenta. Não é pela nossa força. Se nós confiássemos em nós, há muito já teríamos perecido. Há muito que nós já teríamos sido destruídos. Porque os nossos inimigos, eles são muito mais poderosos que nós. O mais fraco dos demônios é muito mais forte do que qualquer ser humano. É verdade. Mas por que ele não nos destrói? Porque existe um Deus que fala, não, Satanás, você não vai Aleluia. tocar. Você não vai fazer o que você quer, você só faz o que eu permito. E por que muitas vezes Deus permite uma situação difícil? Para que nós venhamos reconhecer que dependemos de Deus. Precisamos Aleluia. dele. Glória a Deus. Verdade. E quando nós reconhecemos isso, então Deus ele entra, e ele entra com mão forte, com o braço estendido. Ele entra com poder para nos guardar, para nos proteger. Ele não nos desampara, em momento algum. E aqui, quando o povo ouve que os filisteus estão vindo, e não era qualquer filisteus, ó, o versículo diz que eram os maiorais dos filisteus. Começou a se contra o povo de Deus. Maiorais, o que eu entendo por maioral? São os mais poderosos, os mais fortes, aqueles que têm um maior escalão. Então, eram o quê? Os generais de guerra do exército da Filístia, certo? Eram os mais fortes. Não era qualquer um dos filisteus. Foram os maiorais. Os filisteus pegaram o que eles tinham de melhor no exército para ir atacar Israel. E quando o povo ouve isso, o povo teme. Por que o povo temeu? Porque eles sabiam que aquela situação eles não poderiam resolver. E eles reconhecendo que era uma situação que eles não tinham condição de resolver, eles vão até o sacerdote, no caso aqui Samuel, e fala para ele assim, ó, clama a Deus, não deixa de orar a Deus, porque a situação que está vindo contra nós não temos a menor condição de vencer. Nós vamos ser totalmente destruídos se Deus não nos socorrer. Então eles vão buscar o socorro no lugar certo, em Deus. E quando eles começam a clamar, né, o profeta Samuel, ele pega já Verdade, mestre. um carneirinho novo, e a Bíblia diz aqui, ele ofereceu inteiro. Ó. Então, no versículo 9, ó, então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia, verdade. Aí o Espírito Santo ele me traz à lembrança uma outra palavra, onde o Senhor ele diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Olha que Samuel sacrificou por inteiro, pegou tudo e queimou em holocausto no altar. Quando nós entregamos o nosso coração totalmente a Deus, Deus nos dá ouvidos. Assim como ele deu ouvidos a Samuel. Aleluia, Deus. Assim como ele diz, né, ao profeta, se eu não me engano, é o profeta Jeremias, não é isso? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração. Se não me engano, é Jeremias. É isso mesmo. Escreve. Então, assim como Deus ele fala aqui, ele fala lá a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Deus não aceita nada de pouquinho, de metade. Verdade, Deus. Por quê? Porque nós somos inteiros dele. Eu não sou dele. Deus não quer só o meu coração. Ele quer minha mente. Ele quer tudo que eu sinto, tudo que eu faço, tudo que eu vejo, tudo que eu olho, tudo que eu penso. Ele me quer por inteiro. Porque ele me ama por inteiro.
Deus não ama a gente só de um pedacinho. Ele não gosta só do seu verdade, cabelo. Deus. Ele não gosta só dos seus olhos. Deus não ama só o seu jeito de falar. Deus, ele te ama por inteiro. O Aleluia. amor dele é tão grande, é tão tremendo, que ele não aceita te dividir com ninguém. Verdade, Deus. É como um casamento. Nós somos a igreja, a noiva. Ele é o noivo. Quem aqui aceita dividir o seu cônjuge com um amante? Assim é o Espírito Santo. É, Jesus, E assim dessa ele nos maneira ama. mesmo. Glória a Ele não Deus. aceita nos dividir com os demônios. Ele não aceita nos dividir com o pecado. E é por isso que nós só podemos sentir totalmente a presença de Deus agindo e operando em nossas vidas e em nós, quando nós verdadeiramente somos fiéis a Deus. Resistimos a Satanás, resistimos ao nosso desejo, abrimos mão de nós por amor a Deus. Por que eu não faço tudo o que eu quero? Porque eu prefiro agradar a Deus do que agradar a mim mesmo. Quando eu deixo de agradar a Deus para satisfazer os meus desejos, aí Deus te entrega aos seus próprios desejos. É E não verdade, tem Deus. pior castigo para um ser humano do que ser entregue aos seus próprios desejos. É, Jesus, desse jeito, Porque ele Jesus começa a Cristo. seguir o próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quando você decide seguir o seu próprio coração, você vai se corromper. E uma vez corrompido, você não pode permanecer em Cristo, porque Ele é santo e Ele não aceita corrupção. Ele é puro. Ele não se corrompe, Ele não se vende por glória. Então, quando Samuel faz esse sacrifício por inteiro e clama a Deus, Deus lhe dá ouvidos. Está escrito aqui. E Deus, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aí no 10, ó. E sucedeu o quê? Estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram. Quando nós estamos abrindo mão de nós mesmos, e isso é um sacrifício, para buscar a vontade de Deus, chegam os inimigos, os demônios, os nossos adversários. A nossa luta é no âmbito espiritual. E vem o quê? Com seus dados inflamados, os pensamentos, as dúvidas, as incertezas. Verdade, Não, essa Jesus. situação é muito difícil. Você acha que você vai resolver? Você não vai conseguir resolver. E para de orar, não está dando resultado nenhum. Para que você vai na igreja? Não, você vai na igreja só perder tempo. Por que você é dizimista? Com tanta dívida que você está? Você ainda vai tirar do que você tem para você ser fiel no dízimo, na oferta? Para que você vai ajudar o próximo? Você precisa ajudar primeiro você mesmo. Meu Deus. E quando nós damos ouvido à voz do diabo, então nós acabamos perdendo a bênção de Deus. Verdade, Jesus Agora, quando Cristo. nós confiamos a Deus, assim como eles confiaram aqui, o povo de Israel, olha só. Então, enquanto ele sacrificava, chegaram os inimigos para pelejar contra Israel. Mas ele não parou o sacrifício. Ele continuou clamando a Deus, ele continuou o culto. Ele não parou de clamar por causa da situação à sua volta, da dificuldade, da adversidade, dos ataques. Ele não parou, ele continuou. E como ele continuou, então aí Deus entra com a sua providência. Olha só, ainda no 10, ó. Os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E aí, quem pelejou? Já não foi Israel. Foi Deus. Diz aqui, ó. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, sobre os inimigos, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aqueles adversários que eram os maiorais dos filisteus, que eram poderosíssimos, foram derrotados diante de Israel. E quando eles foram derrotados diante de Israel, Israel não parou. É verdade, Nós não podemos Jesus parar, Cristo. porque É. nós vencemos algumas batalhas. Aleluia, vencemos algumas Deus. batalhas. Verdade. Houve cura, graças a Deus, houve libertação, graças a Deus, houve libertação. O Senhor Aleluia, continua operando, glória graças a a Deus, Deus. Ele continua operando. Aleluia. Mas Glória não a é porque Deus. Ele já operou alguns sinais que nós devemos parar. Pelo contrário, é agora que nós devemos perseguir o inimigo. E os Aleluias. homens de Israel saíram
saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Ou seja, é um longo caminho. Nós teremos um longo caminho a prosseguir. E neste longo caminho, nós temos que perseguir agora os nossos inimigos. Porque para isso o Senhor nos ungiu. Agora somos nós que perseguimos os demônios. Se antes eles vinham contra nós para tentar nos destruir, agora somos nós que vamos atrás deles para colocar eles para correr. Aleluia, De eu onde? creio, Deus, Da em vida nome de daqueles que ainda Jesus. se encontram escravizados. Aleluia, Deus, Se verdade. um em dia nome de nós somos Jesus. escravos, hoje somos libertos para que possamos libertar. Aleluia. Porque o Senhor nos ungiu. Verdade, Jesus. Assim como hoje vocês receberam o Espírito Santo de Deus, porque vocês receberam, foi derramada unção sobre a sua vida. Por isso que o inimigo bateu em retirada. Porque aonde a luz chega, as trevas não permanecem. Hoje vocês foram cheios da luz de Deus. Então agora é necessário que vocês se posicionem como guerreiros. Aleluia, Ah, mas eu já verdade. sou de idade. Não se preocupe com a sua idade. Não se preocupe com a sua condição. Porque Deus não te Verdade, escolhe Deus. pela tua condição. Ele te escolhe porque Ele te ama. Aleluia, Ele te usa porque eita Ele maravilhoso, é assim, Ele Deus. é soberano. Independente de você ter condição ou não, quem capacita é o Senhor. É Ele que faz, é Ele que sustenta, é Ele que usa, é Ele quem opera. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Aleluia. aqui no versículo 12, então tomou Samuel uma pedra, a pôs entre Mispa e Sem e chamou-lhe de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Isso quer Deus, dizer, aleluia. em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todo o tempo, o Senhor está com a sua mão forte e com o seu braço estendido, Aleluia, eu creio, Deus. em nosso Opera favor, maravilha operando na no meio nossa do casa. povo. Eu não sei Entra na se vida você da minha tem casa, entra na vida das muitos minhas aqui estão filhas. passando por grande dificuldade Em na nome de família. Jesus, Pai, É um ente verdade, querido que Pai. está enfermo. Aí daqui a pouco vem uma outra notícia, aí vem uma Verdade, outra mesmo. notícia. Faça como Jó, se debruce e adore. Adore porque o meu Redentor Aleluia! vive. Senhor, Glórias, eu glórias, creio que glórias. o meu Redentor vive. E Oh, porque ele santo, vive, santo nós é teu podemos nome, crer. Jesus. Nós podemos crer não só no amanhã, nós podemos crer no hoje. Porque hoje Deus está aqui. Aleluias! Ele Santo, permanece santo é teu operando, nome. ele permanece Eu creio, conosco, Deus. nos Aleluia. revestindo, nos dando vigor quando há fraqueza, nos animando quando estamos desanimados, nos levantando quando caímos, nos consolando Aleluia. quando choramos, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias! Que nos ama. Eu creio, Deus. Se o nosso Deus, o Pai Criador do Universo, nos deu, na cruz do Calvário, o seu Filho único, primeiro e único, Jesus Cristo, como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Aleluia, Deus. Por isso, se nós estivermos em Cristo, e a sua palavra estiver em nós, a gente pode pedir. Aleluias, glória a Deus. Eita Qualquer Deus. coisa, pode pedir o que você quiser, ele será feito. Aleluias, é Deus, verdade. É a palavra dele, que não volta atrás. Mas, para que seja feito, você precisa estar verdadeiramente em Cristo e a palavra dele em você. Porque Aleluias. quando nós vivemos de acordo com essa palavra, nós temos prazer na vontade de Deus. Nós pegamos nojo daquilo que Deus tem nojo. É verdade, O Jesus pecado. nos põe em nojo do O pecado já Jesus. não nos atrai mais. Verdade, Pelo Pai, em nome de contrário. Jesus, Pai. A nossa carne até pode desejar o pecado, mas no momento em que ela deseja, está repreendido. Ai, meu Deus, misericórdia, eu não quero isso. Aleluias. Não é? Eita, maravilhoso O Deus. pensamento vem, mas por um caminho ele vem com sede, ele foge. Aleluias. Eita Deus. Às vezes você ouve uma música depravada ou uma música mundana qualquer aí que não convém para nós ouvir, imediatamente o Espírito fala, eu não gosto desse tipo. Aleluias. Senhor. O Espírito Santo fala. E imediatamente, ô Senhor, mas que música horrível realmente. Aí você já começa a pensar no louvor, você já começa a pensar em alguma coisa, se preenche de Deus. Por quê?
Porque mente vazia é a oficina do diabo. Isso é um ditado popular, não é bíblico, mas é mais pura verdade. Se Aleluia. você não se encher de Deus, pode ter certeza que a sua carne vai se encher do pecado. Deus. E aí não haverá espaço mais para Deus. Aleluia. Então enche-se de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Aleluia, Busque a Deus. A glória. Orar sem cessar não é estar o tempo todo de joelhos. Não que não se deva ter tempo com Deus. Não estou dizendo que não se deve dobrar o joelho e orar. Hein? Devemos orar sim. Tá? Mas o orar sem cessar é estar 24 horas ligado em Deus. É você ter Aleluia. comunhão Verdade, íntima com o Jesus, Pai dessa todo maneira, tempo. né? Entrar no teu quarto e poder falar assim, papai, agora é só mais dois. Aleluia. Ó Senhor, hoje eu estou me sentindo assim, assim, assim. Seja sincero com Deus. Fale exatamente o que você está sentindo. Ah, pai, hoje eu estou triste por causa disso ou daquilo. Então, converse comigo. Porque é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Aleluia, Deus. Nos ensina o O maior relacionamento. desejo de Deus é ter relacionamento. Aleluia, Deus. Verdade, Pai. Ah, em que base que você tem para isso? A Bíblia. O que Aleluia. Jesus fazia com os discípulos? Chamava cada um para um relacionamento. Uns foram mais próximos, outros nem tanto. Mas Jesus Verdade, convidou a Deus. todos para um relacionamento. Todos. Ele chamou principalmente 12. Dos 12, 3 se aproximaram mais. Pedro, Tiago e João. Verdade, Jesus. E dos 3, João foi o que mais se aproximou ainda. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, deixa eu ouvir a batida do teu coração. Hein? Aleluia. Na última ceia, João estava deitado no peito. Quando Jesus fala assim, que vocês admitirem, Deus. Senhor, serei eu. João entra meio, eu imagino João meio que entrando em desespero. E o que eu achei mais lindo é que nenhum discípulo aponta outro. Nenhum acusa Verdade, ninguém. Deus. Cada um olha para si mesmo naquele momento. Aleluia. Senhor, serei eu? Senhor, serei eu? Até que Judas Iscariotes, né, que foi quem traiu, fala assim, Senhor, serei eu? Para esse Jesus fala, tu dizes, vai, faz logo o que você tem que fazer. Aí muita gente hoje aponta o dedo e condena Judas. É verdade. Gente, os discípulos naquele momento não condenaram Judas. É, O próprio Deus. Jesus, que sabia que era ele, também não o condenou. Disse, você que disse, vai e faz o que você tem que fazer. É você que está fazendo. É você que sabe. É, Eu não estou Deus, fazendo verdade, nada, Pai. não estou dizendo nada. E hoje que tem de crente apontando o dedo pro É outro. verdade, Mas Deus. não pode. Não, você não pode. Você não tem. Não pode vir. Quem é você para ajudar o servo a Deus? É verdade, não é seu servo, Deus. é servo de Deus. Aleluia. Quando você tiver o seu servo, aí você julga o seu servo. Eu, particularmente, não sou senhor de nada. Eu sou servo. Aleluias. Não tive que ninguém, nada. Eita glória. Aleluias. No máximo, se eu ver algo de errado no irmão, eu acho que você deveria se concentrar nisso, naquilo. Chega no irmão e repreende. Se ele quiser, amém. Se ele não quiser, eu vou dobrar meu joelho e vou falar. Aleluias. Eita Deus de Israel. Acabou. E é o Senhor dele que vai ter que dar jeito nele. Verdade, Se ele Deus. tiver jeito. Porque alguns não tem jeito, porque alguns não querem ouvir o Senhor. Aí é o problema deles também. Não tem nada a ver com isso. A minha parte eu fiz. Repreendi, exortei, ensinei. Aleluias. E na mão de Deus. Que seja feita a vontade. Eita maravilha de Deus. Sempre. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Mas é Deus. isso. Nós vivemos em peleja. Mas, graças a Deus, que nós temos um Deus que peleja por nós. Aleluia. Temos um Deus que não nos desampara e que não nos deixa Verdade, Jesus. Obrigado, Jesus. cair, não nos deixa desistir. É verdade, Deus. Obrigado, Jesus. Foi segurado nas nossas mãos, Faz Pai. parte. Às vezes a gente está cansado, É, Jesus. Você tira toda a mas quando a gente canseira. está cansado, a gente pode descansar no Senhor. Quando a gente está desanimado, a gente, Senhor, me dá bom ânimo. É, Jesus. Porque o que ele disse para Josué? Seja forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. E ele te dá todo lugar aonde você tirar a planta do teu pé. Aonde você pôr a planta do teu pé, Deus está contigo. Aleluias. Ô, glória. Não quer dizer que a luta já acabou, não. Porque acabou uma luta, mas enfrentou. Verdade, dessa Eu maneira. estava Né? vendo um vídeo, né, esses dias, a menina falando a respeito do apóstolo Paulo. Ele acaba de sair do naufrágio, né, chega na ilha de Malta,
A víbora vem, pum, morde a mão dele. Verdade, Acabou, meu. acabou de sobreviver ao naufrágio. Já vem a cobra venenosa e o pica. Verdade, Aí sobreviveu também a cobra. Quer dizer, é de uma luta para outra. É essa maneira mesmo, hein? Enquanto nós Glória a vivemos Deus. na terra, nós vamos passar por aflição. Aleluia. Mas tem ainda. Aleluia. Eita E glória. nós em Cristo também venceremos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu Glória a agradeço Deus. oportunidade, as palmas que louvam o nome